Juízes capítulo 7, versículo 16, 17 e 18. Quem achou, diga: eu achei. Eu achei. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: olhai para mim e farei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu for, fareis também vós. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Podem sentar, por favor. Queridos, após a morte de Josué, é interessante que Israel saiu dos eixos de Deus. E Israel saindo dos eixos que Deus não queria que ele saísse, Deus levanta nesse tempo juízes ou libertadores, homens e mulheres que foram separados para julgar as causas de Israel. Muitos juízes foram levantados por Deus, e Deus era com esses juízes. Gideão é o 5º juiz a ser levantado. E Gideão, ele é um inconformado. Primeiro que no capítulo 6, Israel fez o que era mal aos olhos de Deus, e Deus levantou Midian para oprimir a nação. E Deus entregou Israel por 7 anos a Midian. E os midianitas saqueavam as prioridades da terra, as verduras, de forma que Israel a cada ano empobrecia-se mais. Deus estava provando o seu povo, experimentando o seu povo, para que o seu povo voltasse para a sua presença. É nesse tempo que Deus levanta um profeta desconhecido, que profetizou com autoridade e lembrou Israel acerca do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que vos tirou da terra do Egito quando estava na casa de servidão por 400 anos. Nesse mesmo tempo, Gideão, com a colheita passada, ele se levantou para malhar trigo no lagar. Isto mostra a sua inconformidade com o cenário e com aquilo que ele estava presenciando. Gideão era um inconformado. Primeiro, porque não se malhava trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uvas. Se malhava trigo ou em cima do monte, ou na eira de cima ou na eira de baixo. Só que Deus deu estratégia para Gideão. E Deus é um Deus estratégico. Deus sabe usar as estratégias. E malhando trigo no lagar, Gideão estava em movimento mesmo na crise. A crise veio, oprimia Israel, mas Gideão estava em movimento, malhando trigo no lagar. A primeira coisa que você deve entender é que nem sempre Deus vai te colocar em lugares belos da vida. Nem sempre a igreja vai produzir nos melhores lugares. Muitas vezes Deus permitirá o lagar para que você aprenda o que é viver. É nas dificuldades da vida que Deus levanta os melhores guerreiros para uma guerra. E Deus estava aperfeiçoando Gideão, porque lá na frente Deus, através de Gideão, iria destruir os midianitas que oprimiam a sua nação.
Então, nesta inconformidade, um anjo se apresentou para Gideão, e a mensagem é profunda: vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo. Gideão vai fazer uma pergunta, irmãos, que todos nós já fazemos a Deus: se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que pergunta difícil, não é verdade? Se Deus é conosco, por que nos sobrevém tudo isso? Se Deus é comigo, por que a porta se fez? Se Deus é comigo, por que a enfermidade veio? Se Deus é comigo, por que o gigante está prevalecendo? São perguntas que no início não tem resposta. Só que a mensagem era esta: vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo. Só que Gideão tem um primeiro obstáculo. E qual é o primeiro obstáculo? Primeiro, a sua casa estava desordenada, porque o seu pai havia se inclinado aos deuses estranhos. Altar foi levantado dentro da sua casa. O lugar da adoração, Siló, os homens não se reuniam mais com frequência para adorar o Deus dos seus pais. Então Gideão precisava derrubar o altar de Baal primeiro e levantar o altar do Deus dos céus, que está acima de todos os deuses. Então ele vai fazer isso, derrubar o altar de Baal e levantar um altar ao Deus poderoso, que nunca perde uma guerra. Por causa disso perseguiram Gideão. E entramos no capítulo 7. O exército de Israel era composto de 32 mil soldados. Aparentemente um exército grande, forte, extremo. Só que Deus não se engana com a quantidade, gente. Eu vou repetir: Deus nunca se enganou com quantidades. Deus nunca se empolgou com a quantidade. E eu te provo: para construir uma gigantesca arca, Deus não usou uma multidão de pessoas. Deus usou Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, para derrubar um gigante que afligia Israel por 40 dias, quase 3 metros de altura. Deus não usou aqueles que estavam na primeira fileira do exército. Deus usou um guri, um jovem, mas cheio da presença de Deus, com uma funda e com algumas pedras. Disse: você vem a mim com vara paus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Deus nunca se empolgou com muito. É com um pouco mesmo que Deus faz grandes milagres. E o exército composto de 32 mil soldados. E talvez Gideão acreditava: existe uma possibilidade de ganharmos o exército midianita. E segundo a história nos mostra, que o exército de Midian era composto aproximadamente de 150 mil soldados. Ou seja, Israel estava em desvantagem. Só que Deus, em alguns momentos, ama a desvantagem. Deus ama quando eu estou em aperto, na desvantagem, para que nenhuma carne se glorie. Deus não gosta de crente que diz: eu fiz, sou forte. Deus não se identifica com alguém que diz: olha, o meu intelecto me levou a tal lugar. Primeiro, que Deus não divide a sua glória com ninguém, absolutamente ninguém. E como Deus não é menino, Deus se apresentou para Gideão e disse: vem cá, Gideão. Está empolgado com a quantidade por quê? Está feliz com os 32 mil por quê? Deus, existe a possibilidade de ganharmos esta guerra com 32 mil soldados? Eu disse: não. Muito povo está contigo. Como é Deus? O Senhor não sabe que lá no arraial midianita há 150 mil soldados preparados para a guerra? Sei, mas 32 mil é muito. Proclama, Gideão, grita por toda Israel. E qual é o grito, Deus? Medroso e covarde volte. Na primeira mensagem de Gideão, gente, 22 mil soldados, um olhou para o outro e disse: realmente estamos em desvantagem, não dá para ganhar o exército midianita. Deus disse: eu não te avisei, Gideão, que quantidade não quer dizer nada. 22 mil voltaram, 10 mil ficaram perante Gideão, e Deus mais uma vez se apresentou e disse: muito povo ainda está contigo. Como, Deus? 10 mil apenas, muito povo está contigo. Pega esses 10 mil
e leva para as águas, Gideão, e lá eu os provarei, e na provação eu vou te mostrar mais uma vez que nem todos que estão contigo estão contigo. Nas águas, por incrível que pareça, 9.700 de um lado, 300 homens do outro, e Deus disse: não é com os 9.700, pega os 300 e sobe o monte. 300 homens, Deus estava com aqueles homens, a desvantagem reinava, e parece que eu vejo os homens murmurando: Deus só pode estar doido, o exército midianita é muito grande, poderoso, as suas armas são preparadíssimas, iremos perder a guerra. Deus pegou os 300 homens, e por incrível que pareça, Deus não deu a estes homens armas de guerra. Deus não vai usar as mesmas armas que os inimigos usam. Deus tem as suas próprias armas. E para te confirmar, Gideão, que eu sou contigo e já te dei a batalha, desce no arraial dos midianitas, porque Deus trabalha confirmando as coisas. E 2 homens se espantaram, levantaram, e um disse assim para o outro: eu sonhei com um pão cevado, torrado na brasa, estava ao redor dos midianitas, pegando fogo. O outro, espantado, disse: é confirmação, porque isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Deus deu esta batalha em suas mãos. Deus já começou a confirmar algumas coisas. Gideão, se levanta, porque Deus é contigo. 300 homens em cima do monte, e em cima deste monte o que vai prevalecer era a obediência. Gideão é o líder que representa Cristo ali, e a igreja que obedece é uma igreja que prospera, que cresce, que alavanca, que não perde guerra, que não perde batalha. E Gideão é o grande líder, e 300 homens está sobre Gideão em cima do monte, e Deus não vai colocar espada na mão dos 300, Deus não vai colocar lança, nem escudo, mas Deus começa a usar as suas armas para vencer a guerra. A primeira coisa, pega Gideão buzinas e entrega na mão dos 300. Buzina. E o que é buzina? Buzina, biblicamente falando, é a palavra. Tocai a buzina em Sião, perturbai os moradores da terra. Então a primeira coisa que Deus está usando para derrotar o inimigo é a palavra. Desde o princípio, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e disse Deus, usou a palavra: haja luz, e houve luz. Em Jeremias capítulo 1, Deus chamou o moço para ser profeta e disse: o que é que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Em Ezequiel capítulo 37, Deus pegou o profeta e disse: vamos até um vale de ossos secos. E me pôs o Senhor no meio do vale, e me fez andar ao redor dele. E quando eu parei no mesmo lugar que o Senhor me colocou, uma voz bradou dizendo: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu lhe respondi: tu o sabes, ó Senhor. Então profetiza Ezequiel dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Em Oséias 4:6, o profeta profetizou dizendo: o meu povo foi destruído por lhe faltar o conhecimento da palavra. Em Lucas capítulo 5, Simão lançou a rede com seus amigos pescadores toda noite, e pela manhã bem cedo encostou o seu barco na beira da praia, e Jesus se aproximou e subiu no barco de Simão e pregava com autoridade. E diz o texto: e depois de falar de quê, pregador? Da palavra. Depois da pregação, ele disse: Simão, entra no teu barco e coloca-o no mar alto e lança as redes.
E Simão disse: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Em Lucas capítulo 7, o servo de um centurião estava enfermo, e como a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ele levantou os anciãos judeus, disse: vão até Jesus e diga para ele que eu não me achei digno de recebê-lo debaixo do meu telhado, mas diga também que basta apenas uma palavra e o meu criado vai ser sarado desta enfermidade. Eu já sinto a presença de Deus aqui neste ambiente, e eu te peço, por gentileza, levante a sua mão direita assim e não abaixe a mão. Não vai precisar de armas terrenas, não vai precisar de escudos terrenos. Por quê? Porque a ADAC tem palavra, a ADAC tem palavra, a ADAC tem palavra. E só quem tem buzina nas mãos, feche a sua mão acreditando esta noite com autoridade e dê o maior grito de glória para Jesus nesta noite. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra, Gideão. A segunda coisa que Deus vai usar, gente, nos impressiona: cântaros. Fale comigo, cântaro. E o que é cântaro, Tiago? Te explico. Coração. E o que é que o coração aponta? Adoração. A cantora Sara estava falando logo no início da oportunidade dela, e Deus estava testificando em meu coração: uma igreja que adora. E Deus disse: Gideão, coloca cântaros na mão dos 300. Gideão, entenda uma coisa: as suas guerras não são vencidas da forma que você quer que seja vencida, mas a minha igreja vence guerra adorando, glorificando o meu nome. E hoje está tão complicado levar a igreja a adorar a Deus. Hoje a mensagem tem que virar, não é verdade? Se não virar, eu não adoro. Se não quebrar tudo, eu não adoro. A cantora cantou meio assim, parece que está triste. Eu não vou dar um glória não, como se a glória fosse dos homens, como se a glória fosse do pastor, da pastora, do pregador. Não! O mensageiro nunca vai ser maior do que a mensagem, gente. Pelo amor de Deus, a mensagem é maior do que o mensageiro. A palavra é sempre maior do que aquele que transmite. Deus tem que ser adorado nos céus, na terra, no inferno. Todos o adoram, e eu te provo que Deus é adorado. Deus não precisa forçar, meu Deus do céu, os anjos já adorarem. Em Isaías capítulo 6, pastora Maritânia, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins que estavam por cima do trono, e uns voavam para os outros com 6 asas, e com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 voavam cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quer que eu te prove mais? Deus não força no céu a adoração. Os 24 anciãos se levantavam perante o trono, colocava as suas coroas e dizia: digno és o Cordeiro de receber a honra, a glória, o louvor e todas as ações de graça. Meu Deus do céu, ei, as águas do oceano adoram, os animais adoram. E como é que Deus vai forçar a igreja a adorar? Não precisa. Só quem vem adorar nesta noite aqui, é assim que a igreja vence batalha. Não é brigando com ninguém, mas é adorando, 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 adorando. E só quem é adoradores nesta noite aqui faz um barulho que o diabo não suporta ouvir. Quem trouxe glória nesta noite aqui? Quem trouxe aleluia nesta noite aqui?
Então aproveita a oportunidade, aproveita o momento. É assim que a igreja vence batalha, é adorando. Parai, Josafá, e está em pé. Não temais, moradores de Jerusalém, nem vos assusteis. Por quê? Porque esta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. E quais são as armas, Jeová? Coloca os levitas na frente da guerra. Como é Deus, coloca os cantores na frente da guerra. E como é que iremos guerrear? O Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, o meu cálice transborda. O Senhor é a minha salvação. Eu sei que o meu Redentor vive e que vai levantar-se sobre a face da terra. Enquanto a igreja vai adorando Josafá, eu confundo o inimigo. Meu Deus do céu. Só que existe um mistério aqui. Onde é que as tochas estavam, senhores? Dentro dos cântaros vazios. Para que a tocha queimasse, tinha que se quebrar o cântaro. E o que é tocha, Tiago? Presença. Presença. Deus está falando, Gideão, quando vocês quebrarem o coração, quando vocês despedaçarem esse coração, a minha presença tomará conta do ambiente. Meu Deus do céu. Estou sentindo uma graça aqui. Falar de presença é tão impactante, não é, pastor? É tão marcante. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O que está faltando no século 21 não é teólogo, porque tem muito, e eu amo a teologia, estudo. O que está faltando no século 21 não é roupa bonita, porque nós usamos as melhores. Não é gravata que chama a atenção, nós temos as melhores. Os nossos sapatos são os melhores. Nós usamos os melhores. Nós temos, Deus tem abençoado. Mas o que está faltando nesse século é crente cheio da presença, que transborde a presença, que tenha a presença, que exale a presença. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, e Deus não quer que abra o vaso. Abrir o vaso é muito pouco. Deus quer que quebre, 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 que quebre o vaso, pelo amor de Deus. Aquela mulher pecadora, quando entrou na casa, ela disse: na presença de Jesus não vale destampar o vaso, tem que quebrar. Só quem veio adorar nesta noite aqui, só quem veio glorificar a Deus nesta noite aqui. Meu Deus, a presença já começou a mover esta casa. A presença já começou a tomar algumas pessoas aqui, a fortalecer corações nesta noite aqui. É a presença. Não adianta lutarmos sem presença. É por isso que Moisés um dia disse: Deus, Israel pecou, não somos dignos, mas eu te desafio, Jeová, não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. É por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque pecou, transgrediu
transgrediu, mas disse: Deus, forma em mim um coração puro. Mas Deus, eu te peço, tira o trono, tira a coroa, tira a glória, tira a fama, tira a roupa, tira tudo, tira o intelecto, mas não retires de mim a presença do teu Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.